Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre epidemiologia hospitalar e epidemiologia analítica. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, para a gente entender um pouquinho, né? Primeiramente, o que é a epidemiologia hospitalar. A ideia, né, desse segmento da epidemiologia é avaliar e acompanhar o perfil da morbimortalidade da população, sempre com o intuito de auxiliar no planejamento do serviço de saúde. Lembrando que se a gente não conhece o comportamento das doenças, né, a história natural da doença, fatores de risco, a gente não consegue desenvolver e implementar ações de prevenção e de combate a essas doenças. Então, a epidemiologia hospitalar, ela tem um papel super importante, principalmente na notificação de doenças, né, que tem aí a sua notificação compulsória e que são tão importantes essas notificações para o desenvolvimento das ações de controle. Então, as ações da epidemiologia hospitalar vão acontecer principalmente no ambiente hospitalar, através do atendimento dos casos graves, da notificação de doenças emergentes e reemergentes e do estabelecimento e avaliação das medidas de controle. Esse braço da epidemiologia, ele tem aí um amparo legal, então ele é fundamentado em algumas leis, né? Então, aqui algumas portarias que são importantes vocês saberem. A Lei 8080, de 1990, que traz as principais ações de vigilância como atribuições do Sistema Único de Saúde, ou seja, é uma obrigação do SUS, né, fazer essa vigilância epidemiológica, principalmente com relação à epidemiologia hospitalar, notificação de doenças e acompanhamento dessas doenças. A portaria dos 2.616 de 98 diz que é competência da Comissão de Infecção Hospitalar notificar os casos diagnosticados e suspeitos de doenças de notificação compulsória, que a gente já falou na aula anterior. A portaria 2529 de 2004 institui o Subsistema Nacional de Vigilância Hospitalar no âmbito hospitalar. E a portaria 1 de 2005 da Vigilância Sanitária regulamenta a implantação do Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Ambiente Hospitalar, integrando o Sistema Nacional de Vigilância. Quais são as atribuições, então, dessa epidemiologia hospitalar? Então, fazer todo o controle epidemiológico das doenças crônicas, doenças infecciosas e agravos inusitados. Então, dentro aqui, né, um exemplo que a gente vem vivendo, o que seria o agravo inusitado? Então, uma doença nova, como o coronavírus. Elaboração de normas e rotinas visando a detecção, prevenção e controle dessas doenças. Então, é muito importante que os casos suspeitos e diagnosticados, por exemplo, de Covid-19, sejam notificados. E aí, esses casos que são suspeitos, eles vão ser acompanhados para, em algum momento, serem confirmados ou descartados. E assim, o sistema de saúde, ele consegue criar estratégias, né? Por exemplo, levando em consideração qual é a previsão no número de casos, e a partir disso consegue-se elaborar, por exemplo, um planejamento de um hospital de campanha, de algum tipo de ação de prevenção, como, por exemplo, o isolamento social. Então, se esse processo de notificação ele não é feito, a gente não consegue avaliar o impacto de uma determinada doença na população e não consegue tornar, então, eficientes as medidas de prevenção e controle dessas doenças na população. Uma outra atribuição da epidemiologia hospitalar é a capacitação dos colaboradores, tá? Principalmente mostrando a importância da notificação, né, e o papel da vigilância epidemiológica, e capacitando, inclusive, para que esses colaboradores eles possam fazer também o registro
dessas notificações. Realizar a notificação e investigação, então, né, de agravo inusitado à saúde de surtos, como eu dei o exemplo do coronavírus. Suspeita de notificação de doenças de notificação compulsória, morbidade hospitalar, mortalidade. Dentro de mortalidade, todos os óbitos, incluindo óbitos aí materno-infantis, planejamento e administração. Então, como que esses dados epidemiológicos que são avaliados através da vigilância, eles podem ser identificados e podem servir para as ações. Então, isso é muito importante. Então, são através desses dados que as ações elas são planejadas e implementadas. Além disso, registro de neoplasias e também na questão aí do ensino, capacitando indivíduos através de programas de residência e aprimoramento. E aí a gente entra num braço aí da epidemiologia, que eu posso dizer para vocês que é o maior braço, que é a epidemiologia analítica. A epidemiologia analítica, ela tem como intuito avaliar aqueles fatores que explicam, então, a distribuição de uma determinada doença, relacionando essa doença, né, ou essa situação de saúde entre os diferentes grupos populacionais, avaliando, né, a eficácia de intervenções realizadas aí pela saúde pública ou na área de saúde pública, identificando as causas e como a sociedade se organiza e se desenvolve frente a essas condições. Então, a gente tem alguns eixos aí de delineamento para as pesquisas epidemiológicas analíticas. Então, a gente tem eixo de direção lógica, eixo de intervenção, eixo de controle e eixo de seleção. Tá? Vocês vão ver que dentro das classificações, às vezes a gente tem um mesmo tipo de estudo, uma mesma pesquisa epidemiológica podendo ser classificada de mais de uma maneira. Tá? Isso é comum. Então, aqui dentro da classificação de eixo, o eixo de direção lógica é aquele que apresenta uma direção temporal entre a medida do fator em estudo e o efeito clínico. Então, a gente vai começar a observar, de repente, um fator de risco, e esse fator de risco vai ser acompanhado até o desfecho, por exemplo, que seria a ocorrência da doença. Esses eixos de direção lógica, eles podem ser não direcionais, quando a aferição do fator e do efeito em estudos são realizadas simultaneamente, então a gente acompanha o fator de risco e a doença ao mesmo tempo. Direção lógica natural, onde o fator precede o efeito. Então, por exemplo, eu vou acompanhar durante um tempo a falta de saneamento básico e em 5 anos eu espero verificar alguma coisa como efeito clínico, tá? E a direção lógica invertida, que seria quando a gente pega os indivíduos, agrupa eles entre os indivíduos que têm e que não têm a doença, ou seja, eles têm ou não, né, a presença ou ausência do efeito clínico, e a partir da doença, do sintoma, a gente vai investigar o que foi esse fator de risco, né, qual foi o fator que causou esse efeito clínico, certo? O eixo de intervenção, os estudos podem ser divididos em intervenção aí, do ponto de vista observacional e experimental. Então, no caso da observacional, o investigador ele apenas observa os fatores sem fazer nenhum tipo de interferência. Então, e uma outra coisa, ele também não introduz o fator. Então, é um fator, por exemplo, um fator de risco, que já está embutido naquela população, naquela comunidade. E o autor, o pesquisador, ele vai apenas observar esses fatores, ok? Já o eixo de intervenção experimental, o investigador ele vai determinar quem vai ser exposto àquele fator, né? E aí ele pode, inclusive, introduzir artificialmente esse fator num grupo e depois observar como que essas pessoas elas vão apresentar ou não o efeito clínico a partir da exposição ou não de diferentes fatores, ok? Então, aqui no experimental, existe uma intervenção, existe uma interferência do pesquisador.
Com relação ao eixo de seleção, a gente pode classificar os estudos em eixo completo, né? Seleção completa e incompleta. Então, completa é quando se estuda toda a população, e incompleta é quando se estuda apenas uma parte dessa população. E aí, são diversos os critérios que vão determinar qual a parte da população que vai ser estudada. Com relação à classificação de eixo de controle, a gente tem os estudos controlados e não controlados. Então, controlado é a investigação entre o fator de risco e o efeito clínico, tem o objetivo de fazer uma comparação. Então, a gente vai comparar o grupo que é intervenção, né, que é um grupo que tem o fator de risco, com o grupo que não tem o fator de risco, que seria o grupo controle, né? Então, esse seria um estudo controlado. O estudo não controlado, a gente não precisa necessariamente desses dois grupos, né? Do grupo intervenção e do grupo controle. Geralmente, o que é feito aqui é que todos os participantes eles vão ter esse fator de estudo, né? Então, a gente vai praticamente avaliar só os indivíduos do grupo, como se fosse só um grupo intervenção. A gente não tem o grupo sem o fator de risco para fazer essa comparação, ok? A gente tem ainda, né, uma segunda classificação aí frente a esses diferentes estudos. Então, aqui, basicamente, os observacionais e os de intervenção ou experimental. Então, o observacional, ele pode ser dividido em transversal, que pode ser um estudo individual ou um estudo agregado, que é populacional. O estudo individual é chamado de transversal e o estudo populacional ou agregado é chamado de estudo ecológico. A gente pode ter um estudo longitudinal, que seria o individual, do tipo coorte ou caso controle, e do longitudinal aí, que seria um estudo com uma população grande, que a gente chama de série temporal ou ecológico. E a gente tem os estudos de intervenção, que são os estudos experimentais, onde lá, como nós vimos na definição anterior, o pesquisador ele vai interferir nessa população, ele pode, inclusive, colocar o fator de risco de maneira artificial ali. E aí, esse estudo experimental, ele vai ser longitudinal individual, que é o ensaio clínico, ou agregado populacional, que é o ensaio comunitário, ok? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho desses estudos. Então, as principais diferenças, tá? Estudo experimental é aquele em que o pesquisador intervém. Então, você vai lá naquela população e vai fazer algum tipo de intervenção nela. E, geralmente, esses são os estudos que a gente chama de campo, tá? Então, todo estudo experimental, ele obrigatoriamente é um estudo de campo, ou seja, você vai a campo para fazer essa intervenção e avaliar a resposta frente a ela. Já o estudo observacional, o pesquisador ele não intervém, ele apenas observa, né? Como o próprio nome diz. E aí, o estudo observacional ele pode ser tanto de campo quanto de revisão bibliográfica. Então, o que seria um estudo de campo? O pesquisador ele vai até o campo, mas ele não intervém, ele apenas observa ou coleta informações, ok? Ou ainda, ele vai coletar essas informações de estudos já publicados, né? E não de uma população específica. Então, quando ele faz essa coleta de estudos já publicados, é um estudo que a gente chama de observacional de revisão bibliográfica, certo? Partindo então agora, né, para as características mais específicas dos estudos, a gente vai falar dos estudos experimentais. Então, que são aqueles que o indivíduo vai intervir e que obrigatoriamente precisam ser estudos de campo, tá? Os estudos experimentais nunca são utilizados para estudar a etiologia, ou seja, a origem, né? Mas sim para avaliar os tratamentos e como prevenir as determinadas doenças. Então, o estudo experimental ele pode ser dividido em randomizado e não randomizado. E o que é essa randomização? Então,
O não randomizado é quando não há sorteio, ou seja, não existe uma separação aleatória, tá? Desses indivíduos que vão participar. E o estudo randomizado é aquele casualizado, sorteado, aleatório, né? Ou seja, por exemplo, a gente pega uma população de 20 pessoas, mistura todas elas e vou separar de maneira randomizada. 1 para cá, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então é uma maneira aleatória de diminuir, de dividir. E normalmente quando a gente faz essa randomização, a gente consegue ter uma amostra mais homogênea, né? Ou então a gente diminui a possibilidade de erro ou de indução de alguns grupos. Então, você separa de maneira aleatória, com o intuito de diminuir, como que eu vou dizer, a sua interferência sobre o resultado final, tá? Então, seria uma maneira de separar sem considerar muito bem as características, garantindo aí que o estudo ele não vai ter nenhum tipo de viés ou diminuindo esse viés, ou ainda algum tipo de conflito de interesse na seleção da amostra. Quando a gente fala, né, dessa randomização ou dessa separação aleatória, isso pode ser feito de maneira mascarada ou cega, ou ainda de maneira não mascarada. Então, vocês vão entender no próximo slide o que é. O mascarado é o ensaio clínico randomizado cego ou duplo cego. E o que isso significa? Quando a gente fala do ensaio clínico randomizado, então que é aquele que os indivíduos eles foram separados aleatoriamente, né? Não houve um critério, não, quem é mais alto vai para o lado de cá, quem é mais desnutrido vai para a esquerda, ou quem é loiro vai para a direita, quem é moreno vai para a esquerda. Todo mundo foi misturado. Quando a gente fala, né, dessa separação aí, segundo mascarar ou não mascarar, quando a gente fala que o estudo ele é cego, significa que o participante, no caso de uma intervenção, ele não sabe o que ele está recebendo. Então, por exemplo, eu vou testar um suplemento alimentar. Eu tenho o grupo suplementado e o grupo que recebe placebo, que recebe uma substância que não tem o efeito esperado. Quando a gente fala que o estudo é cego, quer dizer que o participante, ele não sabe se ele faz parte do grupo que está recebendo o suplemento ou do grupo que está recebendo o placebo, o controle, a farinha. Por que é importante a gente fazer essa separação, esse mascaramento? Porque muitas vezes o indivíduo ele pode falar que ele está tendo um efeito, mas muitas vezes esse efeito ele é um efeito que é psicológico, né? Então, se ele sabe que ele está recebendo o suplemento, muitas vezes ele tem o efeito, mas a gente não consegue separar até que ponto o efeito foi realmente daquela substância, daquele suplemento, daquela droga utilizada, ou se é um efeito psicológico que o indivíduo apresenta, que é o que a gente chama de efeito placebo, só de estar consumindo alguma coisa, né? Então, quando a gente fala que o ensaio clínico randomizado foi cego, é uma tentativa de minimizar esse efeito placebo, esse efeito psicológico, tá? E aí a gente pode ter ainda o ensaio clínico duplo cego, ou seja, quando o participante não sabe de que grupo ele faz parte e nem o avaliador, o pesquisador. E aí, quando nenhum dos dois sabe, a gente tem o que a gente chama de estudo duplo cego. Aí vocês vão perguntar, professora, mas aí como é que faz a análise? Quem sabe? É claro que a gente vai ter uma pessoa dentro do grupo de pesquisa que vai saber qual que é a droga e qual que é o placebo ou o controle, né? E quem são as pessoas que estão recebendo a droga em estudo e o controle. Porém, quando a gente faz esse duplo mascaramento, né? Quando a gente garante que nem o participante e nem o pesquisador
sabe quem são os grupos, isso também minimiza esse possível viés ou esse possível efeito ou ainda uma possível indução, né, de resultado que o pesquisador poderia colocar sobre a amostra em estudo. Tá? Então, quando a gente vai olhar um estudo, se é um estudo que a gente lê lá, né, no começo da metodologia, isso foi um ensaio randomizado duplo cego, significa que nem as pessoas que recebiam sabiam que estavam recebendo ou de que grupo faziam parte, e nem o pesquisador. E isso, então, vai minimizar o efeito ou a influência externa dos indivíduos sobre o efeito que a gente está querendo avaliar, certo? Dentro ainda desses estudos randomizados, a gente tem os estudos quase experimento, experimento não controlado e verdadeiro experimento. Então, quase experimento, o investigador, né, ele vai manipular, claro, os fatores de estudo, que é um estudo experimental. E aqui, no quase experimento, a gente vai ter dois grupos, o grupo intervenção e o grupo controle, tá? E a alocação do fator estudo não é aleatória. Então, o que isso significa? O pesquisador ele vai determinar quem é o grupo controle e quem é o grupo intervenção, tá? Aqui a gente não tem aquela distribuição randomizada, ok? A gente tem o experimento não controlado, onde só tem um grupo, ou seja, só o grupo intervenção, e todos os participantes recebem o fator de estudo. Então, todo mundo recebe a mesma coisa e o que a gente vai avaliar é o efeito. E aí, o que é chamado, então, verdadeiro experimento, que seria o ensaio clínico randomizado, que é aquele que os indivíduos foram separados de maneira aleatória, a gente tem o grupo intervenção, o grupo controle e a alocação do fator de estudo ela é aleatória, que foi o que eu acabei de explicar. Então, toda vez que a gente tem um ensaio clínico randomizado, se esse ensaio clínico ainda for cego ou duplo cego, isso garante a veracidade ou a qualidade experimental desse estudo, certo? E a gente tem o verdadeiro experimento cruzado, que seria isso aqui, tá? Então, ele é um subtipo, né, do verdadeiro experimento, onde os grupos eles se revezam nos papéis de grupo intervenção e grupo controle. Nos artigos, vocês podem ver esses estudos descritos como estudos crossover. O que isso significa? A gente tem os dois grupos, o grupo intervenção e o grupo controle. Num primeiro momento, o grupo intervenção recebe, por exemplo, o medicamento em teste e o grupo controle recebe o placebo. Num segundo momento, esse grupo controle passa a receber o medicamento em teste, então ele era o controle, ele passa a ser a intervenção, e aquele grupo que inicialmente era a intervenção passa a ser o controle, tá? Então esse aqui é um experimento que do ponto de vista metodológico tem aí um peso, uma qualidade superior comparado aos outros estudos. Aqui um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, olha lá. A gente tem 12 marinheiros durante uma longa viagem por mar apresentaram quadros graves de escorbuto. Foram divididos em 6 grupos de 2. Cada grupo recebeu diferentes tratamentos. Apenas 2 integrantes do grupo que recebeu laranja e limão apresentaram melhora substancial desse escorbuto. E aí, a gente precisa classificar se é um indivíduo experimental, não experimental, individual ou ecológico, tá? Então, a gente tinha um grupo enorme. Desse grupo, só 2 indivíduos receberam as laranjas e o limão, tá? Então, é um grupo experimental, porque a gente teve uma intervenção, e é um estudo individual, porque dentro da população toda, só 2 indivíduos receberam a intervenção. O restante não recebeu, ok? Partindo agora para os estudos observacionais, que são aqueles onde o pesquisador ele não faz nenhum tipo de interferência, ele apenas observa, tá?
O estudo transversal, ele é um estudo não direcional, então não existe, por exemplo, necessariamente que observar primeiro o fator de risco para depois avaliar o efeito, né? O estudo transversal, ele é um corte no tempo. Então, a gente pode avaliar de trás para frente, a gente pode avaliar só o efeito, a gente pode avaliar só o fator de risco. Então, ele não existe uma direção obrigatória para que esse estudo seja feito, tá? Ele não parte nem do fator e nem do efeito, ele parte da população. E aqui não é possível falar na causa, mas na associação, ou seja, quanto aquele fator de risco realmente vai aumentar a ocorrência de determinada doença, tá? Ele não mostra uma relação temporal, porque a gente não tem um tempo determinado. Como eu falei, é feito um corte no tempo. E muitas vezes é difícil a gente diferenciar o que é a exposição e o que é o efeito. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, né, de estudo observacional. Então, utilização da informação nutricional de rótulos por consumidores de Natal. Então, quando a gente vai olhar o resumo já do estudo, na metodologia, olha lá, neste estudo transversal realizado em 2008, 368 adultos foram entrevistados na cidade de Natal. Portanto, gente, não houve nenhuma interferência. A gente simplesmente observou esses indivíduos quanto à leitura de rótulos, tá? Selecionados aleatoriamente em 23 supermercados. E aí, conclusões, os consumidores utilizavam a declaração nutricional para orientação, especialmente na presença de renda e escolaridade mais elevadas, né? Então, simplesmente foi observado, né, a partir dessas entrevistas, que os indivíduos de maior renda e maior escolaridade eram os que mais consultavam o rótulo do produto, ok? Não foi feito nenhuma intervenção ou interferência nessa amostra avaliada lá nos supermercados. Esses estudos, eles podem ser classificados em estudos individuais ou ainda transversal, e os estudos ecológicos, que são os estudos coletivos, populacionais. Então, aqui, dentro dos estudos individuais, são aqueles em que as informações, elas são obtidas das pessoas, tá? Isso não quer dizer que o estudo envolve uma única pessoa, mas que as informações de interesse, elas são obtidas individualmente de cada pessoa, tá? Assim como esse aqui, foram 23 supermercados com 368 indivíduos entrevistados, ok? E aí a gente precisa, por exemplo, entender através daqui da pergunta: será que pessoas que tomam vinho tinto estão protegidas, contra o infarto agudo do miocárdio? Então eu vou ter que avaliar várias pessoas individualmente para poder responder esta pergunta, certo? Já quando a gente fala do estudo ecológico, que é o estudo coletivo, a ideia é avaliar se as informações de interesse elas são obtidas coletivamente, são obtidas de uma população ou de uma comunidade. Então, olha aqui o exemplo. Será que populações que tomam vinho tinto estão protegidas contra o infarto agudo do miocárdio? Então, aqui eu posso, por exemplo, fazer um comparativo. Será que a população da Itália, né, que consome uma dieta mais mediterrânea ou que tem o vinho tinto mais presente no seu dia a dia, será que essa população dessa região está mais protegida contra o infarto? Tá? Então, esse seria aí uma resposta para um estudo ecológico. Aqui um exemplo, tá? Então, perguntou-se a mulheres grávidas durante o pré-natal entre 1949 e 1953 sobre o hábito de fumar. Então, lembrando, gente, que o tabagismo ele era muito comum durante a gestação, tá? Antigamente. Ainda hoje a gente tem mulheres que se mantêm fumando durante a gravidez, mas hoje se sabe muito mais sobre os efeitos deletérios para o desenvolvimento do feto. Então, observou-se que os filhos das mães que fumavam na gravidez apresentavam um número significativamente maior de admissões hospitalares por bronquite e pneumonia, comparado àquelas mães que não fumavam. Então, o que seria esse estudo? Esse é um estudo que é o quê? Observacional, certo? Não experimental.
Aqui a gente não está avaliando uma população. Então, todas as mulheres que fumavam ou que não fumavam no estado de São Paulo. A gente está avaliando especificamente essas mulheres que faziam um pré-natal num determinado local. Então, ele é um estudo experimental cujas mulheres foram avaliadas individualmente. E aí foi observado, né, a incidência, ou seja, como que essas crianças eram afetadas através da internação hospitalar por bronquite e pneumonia depois de que nasciam, né, durante a infância e a adolescência. Então, esse aqui pode ser classificado como um estudo não experimental ou ainda observacional individual de incidência, ok? Olha lá. Aí a gente tem um outro exemplo, mulheres jovens que desenvolveram... mulheres jovens que desenvolveram hepatite viral que tiveram suas orelhas furadas em meses precedentes à doença. Para comparação, perguntou-se ao grupo de mulheres em idade semelhante se tinham recentemente furado as orelhas. Então, observou-se que de 7 das 48 mulheres com hepatite, somente uma entre 100 das atendidas na clínica de planejamento familiar tinham as orelhas furadas. Então, aqui a gente teve, né, um estudo individual, porque, novamente, a gente avaliou as mulheres individualmente, não uma população de mulheres de um determinado lugar. Não foi experimental, a gente apenas observou, então, um estudo individual não experimental. E aqui a gente comparou com as mulheres que não apresentaram a hepatite. Então, seria um estudo individual não experimental ou individual observacional de caso controle, onde eu acompanho o número de casos mais o número de indivíduos que não manifestaram a doença. Aqui a gente tem um outro exemplo, uns estudos feitos em populações. Percebam a descrição, gente. Então, aqui, ó, eu já estou falando que são populações, portanto, são estudos ecológicos, tá? De diferentes partes do mundo, como esquimós do Alasca, Ilhas Marshall do Pacífico, Estados Unidos, Hiroshima e Akita no Japão, quando reunidos num só estudo, mostraram forte correlação positiva entre ingestão média de cloreto de sódio, que é o presente no sal de cozinha, e prevalência de hipertensão arterial. Então, olha só, é um estudo populacional, portanto, é um estudo coletivo ou ecológico, certo? Não experimental, porque não foi feita nenhuma intervenção, apenas foi observada a relação entre ingestão de sódio e ocorrência de hipertensão arterial, tá? E aqui, então, a gente tem a classificação como não experimental ou ainda observacional ecológico de prevalência, certo? Além dos estudos observacionais transversais, a gente tem os estudos observacionais longitudinais. Aqui, ao contrário dos transversais, existe uma sequência temporal conhecida entre a exposição, a ausência da exposição, a intervenção terapêutica e o aparecimento da doença, né? Então, aqui a gente faz um acompanhamento considerando uma sequência de tempo lógica para isso, ok? A ideia aqui no estudo longitudinal é avaliar o processo da doença ao longo do tempo. Esse estudo longitudinal, ele pode ser dividido em retrospectivo e prospectivo. Então, prospectivo, existe um acompanhamento ao longo do tempo, que a gente também chama de follow-up, tá? Então, normalmente a gente parte do fator de risco para o desenvolvimento da doença, ou ainda do surgimento, do diagnóstico para a doença, até como essa doença vai evoluir. Já o retrospectivo, normalmente a gente parte do presente e vai estudar fatores passados frente a esse estudo, tá? E da mesma maneira, o estudo longitudinal, independente de ser prospectivo ou retrospectivo, ele pode ser individual ou coletivo. Os estudos coletivos são aqueles classificados como ecológicos, e no caso, os estudos longitudinais, quando a gente fala de
individuais, eles envolvem os estudos de coorte e caso controle, que vão ser estudos que a gente vai falar na nossa próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Na próxima aula, então, a gente vai dar andamento aos estudos observacionais longitudinais, falando principalmente de estudos de coorte e estudos de caso controle. Ok? Obrigada, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau.